Mas é o seguinte, né? Vamos falar aqui que é o curta-metragem, né? Para o pessoal É. entender aí o que é um vídeo normal, um filme legal. E outra coisa que eu quero também trazer aqui, que depois que eu comecei a produzir vídeos, né, aqui, tanto para o marketing aqui, eu vejo o tanto que é complicado de fazer, o tanto que é trabalhoso, Sim, né? É um vídeo de 1 minuto, roteirizar é trabalhoso. Então eu comecei agora a observar os filmes que eu assisto, às vezes, com minha filha lá, fico vendo que é tanto de nome, né? E fico muito. pensando, eu acho que isso é um pouco ingrato, porque deu um trabalhão, você vê o nome da pessoa uma vez só ali, você não tem nem noção quem é aquela pessoa. A gente tinha que ter um make-off ali, né, um pouquinho maior para poder a gente ver essa equipe, não é Sim. isso? Até antigamente nos DVDs a gente tinha isso, né? Na mídia física, você podia ir lá no menu do DVD, muitos filmes traziam making off, né? Justamente para mostrar esse background por trás, como que acontece. Hoje em dia, com o streaming, algumas séries, inclusive, costumam ter após o episódio, eles mostram making off, alguma coisa, mas não tão técnico, né? Mais mostrando a questão da filmagem, mas não discutindo muito sobre roteiro às vezes. Então acaba que a gente não consegue observar os bastidores, Sim, né? sim, sim. Eu vi a série do Ayrton Senna e depois no finalzinho lá tem esses É bastidores. isso. Aí eu Eu achei também assisti. fantástico, porque Sensacional. mostrou como que eles gravaram com chroma key, como que eles Sim. gravaram aquelas cenas que são muito realistas, né? Como que eles fizeram para capturar aquela emoção lá que a gente fica totalmente emocionado com aquelas cenas, né? Sim, a maior produção, na verdade, foi a produção mais cara brasileira da Netflix no Brasil, né? Eles exportaram muitos equipamentos, então, assim, foi uma grande produção mesmo. Pois é, agora vamos falar então o que é um curta-metragem. Explica pra gente aqui, pra quem não sabe exatamente aí o que é o termo, né? E como que é na prática produzir um curta-metragem. Essa pergunta é ótima, porque muita gente fala assim: nossa, quando você vai fazer um filme? Porque muita gente acha que curta não é um filme, né? Na verdade, a gente tem o filme em curta-metragem, a gente tem o filme em média-metragem e o filme em longa-metragem, que é o mais tradicional, que é o que todo mundo vê nos cinemas. O curta-metragem, pela Ancine, no Brasil, é considerado filme até 15 minutos. Mas mundialmente, o filme é até 30 minutos é considerado curta-metragem. No Brasil, eles fazem esse recorte, mas mundialmente é até 30 minutos. Tanto que vários festivais, inclusive nacionais, quando eles falam que vão aceitar o seu filme de curta, eles estabelecem o limite de 30 minutos, que é o que é mais usado mundialmente falando. Então a gente tem filme em curta-metragem, filme em média-metragem, que seria até 45 minutos, e longa-metragem acima de 70 minutos, que daria 1h10. Ah, bem interessante. E acaba que, assim, o que caracteriza então é o tempo É o mesmo, né? tempo A mesmo. primeira coisa A é o primeira tempo. coisa. E o curta-metragem, claro, aí tem as questões mais particulares que, por exemplo, você num curta você pode utilizar de mais linguagens, no sentido de, às vezes você não tem muita verba, então quero fazer uma coisa mais caseira, uma coisa mais experimental. Então no curta, como o longa sempre envolve muito orçamento, no curta você pode trabalhar mais a sua criatividade no quesito de trazer histórias que sejam mais fáceis de produzir de certa forma, no quesito, né, de aparelhagem, mas que você não vai demorar tanto dinheiro assim como um longa-metragem, por exemplo. Ah, bacana. Agora me conta aí, né? Por exemplo, por onde que a gente começa? Vamos falar pelas as obras ou pelo trabalho? Acho que a gente pode começar a falar dos prêmios. Assim, hoje, né, juntando todos os filmes que eu já produzi, né, porque eu também já atuei em outros filmes que não são meus, né, com direção de fotografia, assistente de direção, mas os meus 7 filmes, hoje eu tenho mais de 10 prêmios, inclusive nacionais e internacionais, e eu comecei lá atrás, assim, na verdade eu sempre fui autodidata com cinema. Com 8 anos eu já tinha um caderninho, que eu escrevia algumas histórias no caderno, que na minha cabeça eu estava escrevendo novela, enfim, mas eu já tinha isso, eu ia pra casa da minha avó, pegava o caderninho e escrevendo ali. E aí, sempre apaixonado com cinema, sempre essa questão que você falou de pegar um DVD ou um VHS e depois pesquisar um making of, como que isso acontecia. Então, desde criança. Só que eu fui para publicidade, me pós-graduei em marketing também e fui empurrando assim o cinema. Só que em 2015, quando eu já estava para entrar no marketing, eu escrevi o primeiro roteiro. Eu dei um Google na internet, pesquisei um modelo de roteiro, que é o mais usado no cinema, que a gente chama de modelo de roteiro europeu. E aí eu comecei a escrever. Então eu já sou autodidata com cinema mesmo, assim, minha questão de criação. Em 2016 eu fiz um curso em Academia Internacional do Cinema. Cheguei lá, inclusive o professor de roteiro falou isso comigo, que eu cheguei com 2 roteiros debaixo do braço. Ele falou, como é que você escreveu isso? Eu falei, peguei um modelo da internet e fui escrevendo. Ele, olha, é muito difícil, assim, você realmente nasceu para isso. E aí eu comecei a escrever minhas histórias. Hoje eu já tenho esses 7 filmes produzidos e mais uns 8 roteiros inéditos registrados também. Então, assim, você escreve o roteiro, registra ele depois que você vai pra Sim. gravação? Nem sempre registra. Por exemplo, o Carona, que foi meu segundo curta, não é registrado, ninguém pode te ouvir. Ele é um filme com o selo da Academia Internacional do Cinema, porque a gente gravou no Rio de Janeiro, né? O primeiro filme foi lançado lá. Porque na primeira semana de aula, eram
um grupo de alunos, então algumas histórias seriam selecionadas. Como o meu filme era um filme bem em homenagem ao gênero de suspense, slash, e tinha muito jovem na sala, eles ficaram loucos, assim, porque ele mexia com sangue, essa coisa de corte, que é o gênero do slash. Então meu roteiro foi um dos mais votados, assim, um cara de Divinópolis que estava no Rio de Janeiro e foi um dos mais votados. Então eu pude produzir o meu primeiro filme no Rio de Janeiro e fazer o lançamento dele no Rio de Janeiro. É mais uma brincadeira, igual eu falei, é uma homenagem ao Wes Craven, que havia falecido em 2015 também, e ele que criou o lendário Fred Krueger, então ele é um mestre, considerado um mestre de suspense, então eu escrevi essa história em homenagem para ele. Aí eu tive a sorte de ser selecionado no Rio durante o curso, e a gente pôde produzir lá, e foi onde eu assinei a minha primeira direção e primeiro roteiro. Como eu também não tinha o entendimento técnico, né, porque eu escrevi e também não tinha o embasamento correto, eu cheguei com 30 páginas. Aí ele falou assim, olha, o bom que o curso vai te ajudar é isso, a gente já sabe que você tem esse dom de escrever. Mas, por exemplo, 30 páginas para um curta é muita coisa. Tanto que essas 30 páginas se transformaram em 10 páginas. E ele falou, e também você vai aprender a segunda lição do cinema, o desapego. Um roteirista tem que ser desapegado, porque às vezes você quer produzir algo que não vai dar certo, às vezes você está no set de filmagem, eu queria dessa forma, não vai dar certo essa cena, você tem que reescrever, você tem que mudar alguma coisa. Então o roteiro que tinha 30 páginas foi para mais da metade. Ele falou que aqui você escreveu quase 3 curtas, né, 30 páginas. Então eu transformei em 10 páginas. Então tá fácil de transformar numa série Netflix, né? Mas eu entendi essa dificuldade, às vezes, você passar uma ideia do papel e transformar ela em cenas, eu imagino que é bem difícil, porque às vezes você tem que encaixar o cenário, você tem que encaixar, às vezes, a fisionomia, o visual da pessoa. Eu até assisti um filme esses dias para trás, fugindo um pouco do assunto, que chama Super 8. É um filme de ficção científica, só que no filme ele era uma equipe de adolescente que eles estavam gravando um curta-metragem para um trabalho da escola. E lá você vê as dificuldades que eles encaram de passar, igual ele falou, de passar o que estava no papel para filmagem. Aí eles vão pulando de cena em cena, às vezes vai para uma estação de trem, às vezes vai para um cemitério abandonado e vai gravando, não dá certo, vamos mudar de lugar. Então eu creio que é bem trabalhoso. É justamente isso, assim, você tem que ser desapegado. Porque, na verdade, o roteiro técnico, ele é muito diferente do roteiro, por exemplo, de escrita de um livro, né? Por isso que, inclusive, existe o Oscar de melhor roteiro adaptado. Existe o Oscar de melhor roteiro, mas também existe o roteiro adaptado quando você pega, por exemplo, um filme que era baseado num livro e transformou no roteiro. Porque o livro você lê ali de forma linear. O roteiro não, você tem lá cena 1, externa, dia, ou cena 2, interna, dentro do carro, aí você vai descrever, aí coloca a fala do personagem, o que ele falou, o que não falou, você descreve, se você quer um close na roda, a roda do carro saiu, o carro capotou. Então o roteiro técnico de cinema é totalmente diferente da escrita de um livro, por exemplo. Por isso que tem um Oscar de melhor roteiro adaptado, que é quando você pega um livro e você reescreve ele para o estilo de um roteiro. Porque muita gente às vezes pensa, então deve ser igual a escrita de um livro. Não, não é. Ela é muito mais técnica, então ela é muito mais elaborada. Bacana. É bem legal o que você falou, porque olha só, a gente tem livro, tem gente que até brinca assim, vou esperar virar um filme para me assistir, né, o livro, né? Mas é interessante que quando a gente pega a produção, igual você está falando, uma cena que ali tá simples escrita no livro ali, tem que ter esse detalhe todo do close, de como vai ser, o que você quer passar de emoção ali, o que você quer passar de ação, não é isso? Por isso que às vezes as pessoas discutem muito, mas eu amava o livro, não gostei tanto do filme, porque às vezes o que tá no livro, o que acontece? Você vai da sua imaginação. Então no livro não tem limites, nem orçamentários, porque você pode colocar lá que você construiu um carro que viajou para Marte. Se você vai adaptar isso para o cinema, e se você quer mostrar essa cena, você vai ter que gastar muito dinheiro para fazer isso. Então a adaptação do roteiro ela é difícil por isso. Às vezes nem tudo, por exemplo, você pega um livro do Game of Thrones, às vezes nem tudo era possível de se fazer, porque tem coisas que às vezes cabe só ao nosso imaginário mesmo, por questões técnicas, por questões de dinheiro. Por isso que você fala assim, nossa, esse livro aqui ficou muitos anos para ser filmado, porque ele demandava de tecnologia que às vezes não era o suficiente. O próprio Titanic, a primeira vez que o James Cameron foi no fundo do mar foi em 85, ano que eu nasci. Ele foi filmar o Titanic em 98. E foi quando tinha as tecnologias que ele precisava para fazer o Titanic. Então tem isso também. Às vezes as pessoas não entendem. Falam, mas não gostei porque não foi tão fiel ao meu livro. Porque às vezes não tem como mesmo. Você transformar aquilo em imagem não é tão fácil quanto você imaginar aquilo em imagem. Porque cada um imagina do seu jeito, né? Você que tem um carinho com o livro, você imagina a história na sua cabeça, você imagina o personagem do seu jeito. No filme ele já tá te entregando pronto. O Super-Homem é assim, desse jeito. No livro você imagina na sua cabeça, eu acho que ele é assim, assado. Por mais que esteja uma descrição dele ali, ele é alto, não é, tem olho assim, mas você vai desenhar na sua cabeça de um jeito. No audiovisual você já entrega o personagem pronto, né? Pois é, mas aí tem como, eu sei que tem imagino, né, que tem um jeito de você
fazer uma parte do filme onde que traz essa imagem, que não tem a imagem ali, mas a pessoa imagina, né? Sim. Aí, às vezes, por exemplo, num sonho, às vezes a pessoa tá sonhando, aí Sim. consegue fazer uma coisa ali que dá pra você entender que tá sendo um sonho, né? Não, sim. Inclusive, Então, assim, uma cena que seria complexa, o que seria um improviso aí pra poder. Será que tem um exemplo aí? Tipo assim, nossa, seria complexo demais fazer essa cena. A gente vai fazer uma forma aqui que vai dar a imaginação do negócio, mas não precisa de filmar. Então, na verdade, mesmo quando é essa questão que você colocou, não tem como. Porque, por exemplo, se eu quero mostrar que você estava dormindo e você sonhou que o carro estava voando, eu vou ter que gravar o carro Vai voando. ter que inventar o carro voando. Então não tem como, a não ser que você só sonhe e faça uma mistura na sua cabeça, aí você não mostra essa cena, acorda e fala assim, gente, você acredita que eu sonhei que o carro tava voando? Tipo no stand-up, que a pessoa fala, eu tava passeando tal dia e vi, sei lá, uma sereia na praia, vamos supor. Beleza, você não tá mostrando ali. Agora, no filme, se você quer colocar isso mesmo que no sonho, você vai ter que trazer essa imagem. Se você quer falar e se você quer demonstrar, então ela vai ter que ser gravada de todo jeito, ou ser produzida no efeito especial, enfim, essa imagem vai ter que ser feita. Já no livro, não. É a sua cabeça sempre que cria essa imagem, essa representação. Então, no cinema sempre tem essa dificuldade.